Fala, meus queridos alunos, tudo bem? Beleza? Aqui é Felipe Ora na área. Estamos no canal Matemática Surreal. Bom, me passaram essa questão aqui super inocente para fazer, que é a integral de -4 a 2 de 1 sobre x4 em dx. Eu olhei para essa questão e falei assim, ué, por que a pessoa está com dificuldade de fazer essa integral? Uma integral extremamente simples, né? A gente aqui, pô, pega a integral. Que dificuldade é essa, né, gente? A integral aqui, ó, pega a integral, 1 sobre x à quarta, né? A gente sabe quanto dá essa integral, né? Essa integral é a integral de x a menos 4. Vai dar o x a menos 5, que eu quase falei agora, né? Isso é x a menos 5 sobre menos 5. Eu não preciso colocar né, mais c, porque eu vou fazer uma substituição, então menos x a menos 5 sobre 5. Podemos até já colocar numa forma de 5x à quinta. Eu falei, pô, será que o pessoal está com dificuldade de fazer as contas aí, né? Pô, simples, né? A pessoa chega aqui e coloca. Agora a gente sabe que isso dá menos 1 sobre x à quinta. E aqui nós temos o x variando entre menos 4 e 2, né? E aí é só fazer a conta aí, né? Quando substitui por 2 primeiro, dá 2 elevado à quinta. E aí quando substitui por 4, vai dar 4 elevado à quinta aqui. E aí é uma continha um pouquinho chata, mas a gente faz, né? 2 elevado à quinta aqui, 32 vezes 5 dá 160, então menos 1 sobre 160. E aqui dá mais, né? E quarta, quinta, 2 a décima, que é 1024, vezes 5. Né? Dá 5.120, né? Que é 24 vezes 5. Então, ó, vou apagar aqui. Então, aqui dá mais 1 sobre, né? 5 vezes 1024, dá 5.120. 120. Faz o MMC entre essas coisas, que a gente sabe que é 32, né? Porque o que está faltando é mais 2 a quinta aqui. Então, é só multiplicar isso aqui por 32, né? Ter isso direto. E aí a parte de baixo vai ficar 5.120 e aí menos 31. Perfeito? E aí encerrou, né? Bom, gente, se você gostou, compartilha esse vídeo. Não, não, não. Só parece que e a gente pode fazer isso aqui direto. Mas em matemática é muito importante a gente analisar o tipo de questão que nós estamos trabalhando e a resposta, gente. Pensa só comigo uma coisa aqui, um segundo, né? Um segundo mais aqui. Imagina, vou criar um eixo aqui, pequenininho mesmo, tá? Tem alguma possibilidade dessa integral ser um número negativo? Mesmo que seja perto de zero, né, que foi o caso aqui, fazendo um eixo bonitinho aqui, mas mesmo que seja perto de zero, tem alguma chance dessa integral ser um número negativo? Isso faz diferença, Felipe? Eu tenho que me perguntar sobre isso? Claro que você tem, né? 1 sobre x, quando x for zero, isso é um problema, né? Então a gente sabe que o gráfico é algo do tipo assim, né? Tô com linha reta aqui, vou trocar. O gráfico é algo do tipo assim, né? Uma função que é sempre positiva, né? 1 sobre x à quarta é sempre positiva e o gráfico vai subindo assim, né? E aí ele vem do outro lado ao contrário, assim. Essa função não é contínua no zero porque ela nem existe no zero, né? E o que eu estou fazendo? Eu estou fazendo a área entre menos 4 e 2, né? Então, se a gente considerar o menos 4 aqui assim, ó, e o 2 está um pouquinho mais perto, né? Eu estou fazendo a área aqui embaixo do gráfico da função, né? É essa área que eu estou fazendo a conta, né? Uma integral que é né, definida é uma integral que é a área embaixo do gráfico de uma função. Só que tem um detalhe, né? Se a gente faz como se fosse uma máquina, achando que é só fazer isso em matemática, a gente vai chegar nessa resposta, que é um número né, negativo, e a minha função é só positiva, e esse cálculo, com certeza, é a área embaixo, e não poderia dar um número que é negativo. O melhor que fosse aqui a conta, enfim, isso não poderia acontecer. Então tem alguma coisa de errado no meio dessa história. Algo de errado não está certo aqui, né?
Então a gente tem que fazer alguma coisa, alguma conta aqui. O que aconteceu, né? O que aconteceu? Então, o que aconteceu é que a gente não entendeu direito o teorema fundamental, né, do cálculo. E isso é normal mesmo. Então, vamos explicar. Isso que eu falei aqui não tem nada de errado. A primitiva dessa função, de fato, é menos, né? Menos x, 1, né? Desculpa. Já vou inverter direto, tá? 5x à quinta. A primitiva é essa mesmo. Não tem nada de entendido errado, né? Mas C, né? Podemos sempre colocar a primitiva com C, tá? E o teorema fundamental do cálculo me diz que toda vez que eu estiver fazendo uma integral definida de uma função no intervalo AB, ele é exatamente igual à primitiva dessa função em B menos a primitiva dessa função em A. E essa aqui é a primitiva. Então, a princípio, nada de errado eu fiz, né? E essa aqui é a primitiva, né? Se você considerar que a fzinha pequena é aquela de lá. É a 1 sobre x à quarta, tá? Então, eu fiz a primitiva, certo? E fiz a conta, tudo certo. Só faltou eu só lembrar de uma coisa, né? Uma pequena hipótese, que é uma besteira no teorema fundamental do cálculo. É uma hipótese irrelevante, que é a hipótese que diz que f é contínua em AB, né? Uma hipótese boba para isso acontecer, né? Tá? Boba. Ou seja, isso só pode acontecer se f for contínua em AB. Eu preciso dessa continuidade. E é justamente o que não acontece, né? Só voltando à nossa função, ó, a minha função não é nem definida no zero. Quanto mais ela ser ou não ser contínua. Ela não pode ser contínua aqui, no zero. Né? Ela é descontínua, ela vai para aqui para cima e depois volta. Altamente descontínua, nem definível. Né? Se ela não é definível, não pode nem ser contínua. É por definição. Para ser contínua, né, a gente precisa... f é contínua, né? Esse é um conceito sempre pontual, né, gente? É contínua em algum lugar, né? Um ponto A, esse ponto tem que estar no domínio por causa da definição mesmo. Porque a definição ela pressupõe que eu vou fazer o limite da função e que esse limite vai dar exatamente a imagem. Se eu não consigo fazer a imagem, esse ponto não pertence ao domínio, né? Se eu não posso fazer a imagem, não tem ponto no domínio. Se não tem ponto no domínio, não é contínua. Então, é pela própria definição em matemática. Pode parecer que essas coisas não estão juntas, mas nesse tipo de exercício que a gente vê, né? Porque se isso não fosse uma né, condição, eu estaria encontrando a integral área embaixo dessa função e estaria encontrando o número menos 31 sobre 5.120. O que claramente não pode ser verdade, porque não faz sentido nenhum. Esse número aqui, de certa maneira, é como se eu estivesse somando uma área até o infinito, e aí, né, dessa curva no infinito, né, no mais infinito, deu a volta, e agora voltou, né, nos números, né, negativos, e quase chegou no zero, né, porque esse número é bem pertinho de zero, né, já que o denominador é super grande. Então, não faz sentido isso, né? Então, a minha função ela é contínua em A, o limite dela tem que ser igual à imagem, então tem que existir a imagem. E isso é a hipótese do teorema né, fundamental, né, do cálculo, que é o que eu estou usando para fazer exatamente essa dica, né, de usar a indefinida para resolver a minha função. Então, Felipe, se a função não é contínua, eu não posso usar o teorema fundamental do cálculo, né? Exatamente. Ó. Como a minha função ela não é contínua, como f, igual a isso aqui, tá? O domínio da f não pode conter o zero, né? O domínio da f são os reais menos o zero. Então, né, o que isso implica? Que esse intervalo que eu estou fazendo a conta, ele não está contido no domínio da f. Ele está fora. Ficou ruim aqui? Meu parênteses. Ele está fora do domínio da f, ou seja, ele está aqui, ó, do lado de fora.
tá? E se ele está do lado de fora do mirante, se ele não está contido, porque o zero não faz parte, o zero faz parte disso e não disso, eu não consigo fazer essa integral. Mas, Felipe, eu não poderia separar essa integral em duas integrais? Ou seja, fazer a integral até o zero dessa mesma função e depois fazer a integral, só colocar um dx aqui, né? E depois fazer a integral do 0 ao 2, por exemplo. Também não posso fazer isso, porque os extremos do intervalo também têm que pertencer. Ela é contínua no intervalo inteiro, inclusive nos extremos. Então isso eu também não posso fazer porque o zero não está lá. Então também não é possível fazer isso, tá? Apesar disso ser uma coisa verdadeira, isso é verdade, eu não consigo fazer essa conta. É impossível fazer isso e é impossível calcular isso. Não vou conseguir fazer nenhum dos dois. Tá, então o que eu vou fazer? O que eu vou conseguir fazer? Ah, tá. Eu consigo fazer essa mesma ideia, tá? De separar da seguinte forma. Puxar um eixo aqui, né, rapidinho. Tá? Puxar aqui o meu eixo. Eu consigo fazer da seguinte forma, olha. Eu consigo fazer. A minha função está aqui no meio do caminho, né? Fazer ela em verde aqui para manter a corzinha dela. Minha função está aqui, né? O gráfico dela está aqui no meio do caminho, ela está aqui subindo. O outro lado faz o mesmo. Vem lá de cima. Ela é simétrica, né? Porque ela é par. X a quarta. Ela é simétrica, então o que ela faz de um lado faz do outro. Não importa o sinal. O x a quarta sempre vai tornar esse número positivo. Então, o que eu vou fazer é o seguinte. Eu vou pegar um valor aqui. Normalmente a gente faz integral, né, de A até B. Então, eu vou considerar esse valor aqui, ó. Tá? Um valorzinho antes do zero. Ok? Só escrever ele bonitinho, né? Ficou horrível. Vou considerar B. E vou considerar esse valor aqui depois, né? Para frente. Vou chamar de A. Ok? Então, o que eu vou integrar é do menos 4 até B e de um A até B. Isso eu posso fazer. Ou seja, essa conta aqui de quanto dá essa área, eu posso fazer. E depois essa conta de quanto dá essa área, eu posso fazer. Então eu vou somar essa área de K com essa área de K por um B que está aqui no meio do caminho, um A que está aqui no meio do caminho. Depois, para descobrir a área toda, o que eu faço? Eu faço o B ir para a origem e faço o A ir para a origem. Eu faço os dois lados irem para a origem, A e B. Então eu faço o B ir para zero pela esquerda, né? Porque ele está do lado esquerdo aqui, né? O B. Então ele vai para zero, só que pelo lado esquerdo, e faço o A ir para zero pelo lado direito. Então o que eu posso fazer, tá? E aí posso mesmo, não tem problema, é isso. É fazer a integral de menos 4 até um certo B da minha própria função, tá? Mais a integral do A até o B, no caso é 2 aqui, né, gente? Vou apagar aqui, que é 2. Agora sim. Até o 2 da minha função, tá? É isso que eu posso fazer. E aí, o que eu vou fazer é esse limite quando o B, aqui, o B estiver indo pela zero, só que pela esquerda. E aqui eu faço o limite do A indo para zero, só que pela direita, tá? Então, se esse limite, que eu já sei aqui que vai dar um problema, ele existir, né, esse limite for possível ser feito, essa integral vai ser sempre possível, porque agora a minha função é sempre contínua. Se o B é menor que zero, e o B é menor que zero, né, ele está indo para zero pela esquerda, então ele é menor que zero, automaticamente sempre. Se o B é menor do que zero, e se o A é maior do que zero, a minha função é contínua nesses intervalos, então eu posso sempre fazer aquela fórmula. Nunca vou errar, tá tudo bem.
Mas se aquela fórmula funcionar e esse limite me der um valor numérico, eu faço do outro lado, encontro outro valor, que são valores distintos, né? Porque o 2 aqui, né, é diferente, vai de A a 2, aqui é menos 4AB, vão ser áreas diferentes, mas eu somo essas áreas e descubro a minha resposta final. Então eu posso escolher um deles aqui para resolver, não precisa resolver os dois, porque se um der, o outro também vai dar, é possível esse limite. Então a gente pode somente fazer um aqui, né? Podemos fazer só esse aqui. Só para ver o que acontece, né? Bom, esse limite é o limite, né? Com x, não tem x, é b. Com b indo para zero, pela esquerda, e aí 1 sobre x à quarta nós já fizemos, né? É menos 1 sobre 5x à quinta. Substituído, menos 4 até b. Então x vai de menos 4 ao x indo até b, ok? E agora é só fazer essa conta aí, sem nenhum problema. Então isso dá limite, com b indo para zero, pela direita, d. E aí, quando eu substituir em b, vai dar menos 1 sobre 5b à quinta. Vou fazer o meu 5 mais bonitinho aqui em cima. E aí, quando eu substituir no menos 4, né, lembra que está a quinta. Então vai ter uma sucessão de menos, né, porque é menos 1 sobre 5 menos 4 à quinta. Tem uma sucessão de menos aqui, né, gente? Então aqui eu tenho o limite, não tem x, né? Hábito, né, gente? De b indo para zero pela esquerda. Aqui deu menos 1 sobre 5b à quinta, não mudei, né? Ainda não fiz a conta. E aqui é um número mesmo, né? Aqui é menos, né? Depois dessa sucessão de menos aqui vai dar menos. Menos com menos mais, aqui são 5 menos. Continua menos. Aqui a gente já sabe que 4 à quinta é 1024, né? Vezes 5, 5.120. Nós já sabemos quanto dá, né? Aqui eu botei menos 4, que é esse valor de baixo, né, gente? O de cima menos o de baixo, tá vendo? Então, dá 5.120, né? Então aqui é 1 sobre 5.120, tá? Bom, quando b vai para zero, esse lado aqui vai para infinito, porque vai dar menos 1 sobre zero. Então esse zero é negativo, né? Então menos com o zero, lembra que o b à quinta mantém sinal, então isso vai dar mais infinito. Vai dar infinito e vai dar mais. Por que mais? Só para relembrar, o b é negativo, né? O b é negativo. Então o b à quinta também é negativo, tá? Então a divisão de menos com alguma coisa que é negativo dá mais. E esse cara aqui é um número muito perto de zero, que não influencia nessa soma, nessa diferença. Isso vai para infinito. Então esse limite ele não converge. Essa área, quando você faz o b andar, né, essa área cresce indefinidamente aqui. Tá? Realmente a área cresce indefinidamente. Então essa área vai para infinito. Essa área também vai para infinito, porque elas são simétricas ali, né? Essa pequena diferença entre o 2 e menos 4 não vai mudar nada. Tá bom? E aí, gente, né? Gostou? Chegou nessa resposta? Né? Escreve aqui, né, nos comentários aonde você chegou, se você, né, começou resolvendo que nem eu, já direto, achando que era fácil, e aí você não viu, né, a pegadinha que tinha nessa questão. Então, se você quer outras questões como essa, você coloca aqui também nos comentários o que você quer. Deixa o seu like, curta, né, e compartilha esse vídeo aí. E se inscreve aqui no canal da Matemática Não é Surreal, que a gente fala de matemática universitária sem nenhum mistério aqui. Valeu, um grande abraço, até o próximo vídeo. Ótimos estudos!